Olá, plugados e plugadas. O assunto de hoje tem chamado muita atenção. Você já leu alguma notícia hoje sobre sífilis? Ainda não? Então escuta essa. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, houve um aumento no número de casos de sífilis no estado entre 2021 e 2022. Para você ter uma ideia, em 2022, a incidência de sífilis adquirida foi de 99,6 casos por 100 mil só em Minas Gerais. Já em gestantes, a incidência foi de 27,3 casos por 1.000 nascidos vivos. Segundo informações do Ministério da Saúde, entre os meses de janeiro e junho de 2022, o Brasil registrou cerca de 122 mil novos casos da doença. Calma, não é para ficar tenso, é para a gente entender e prevenir. E para isso, convocamos mais uma vez a médica infectologista, doutora Ana Carolina Gomes Pereira. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo jóia. É um prazer estar aqui mais uma vez para conversar sobre um assunto tão relevante. E isso pra gente também, doutora. Muito obrigado, viu? E é muito interessante que a gente estava conversando antes do programa, né, doutor? Que a pessoa pode estar vindo a vinheta, viu a gente chamar, mas não falamos de 2023. Mas o assunto tá batendo aqui, os dados são fechados, né, de 22, a gente vai ter dados de 2023 para frente, né? E a gente tem que ficar muito atento para que esse número, se já subiu, que não suba mais, né, doutor? Infelizmente, em 2023 a gente teve ainda mais casos do que em 2022. Então, precisamos falar mais dessa doença que é tão conhecida, que está no mundo há tanto tempo e que a gente ainda não conseguiu controlar. Então, assim, apesar de ser tão conhecida, a senhora daria uma pincelada nela para a gente, para falar o que é sífilis, doutora? Claro, a sífilis ela é uma infecção sexualmente transmissível. Ela é causada por uma bactéria que chama Treponema pálido. Ela é transmitida principalmente através das relações sexuais, mas ela tem outras formas de transmissão, como por exemplo pelo beijo. Sério? O beijo também pode? Meu Deus, doutora! Chegar nessa época de festas aí, então, tem que ficar muito atento. Sim, eu falo, não é só um beijinho, né? Eu brinco que é um beijo bem dado que transmite. Porque geralmente o negócio do beijo é a pessoa já tem uma ferida na boca. Muitas vezes essa ferida não dói, ela pode estar dentro da boca ou na língua. E aí, na hora do beijo, pode ter troca, né? Não só da saliva, mas de encostar nessas feridas. E a boca, ela é como se fosse uma ferida aberta, porque essa mucosa, que é a pelezinha que reveste a boca, ela é muito sensível. Então, o bichinho, ele atravessa muito fácil ela. E ele é uma bactéria que a gente chama de espiroqueta. Ele é como se fosse uma molinha e ele faz um movimento que ele consegue penetrar muito fácil. Tipo um redemoinho. É, tipo uma mola mesmo. Ele vai fazer igual um furador de... aqueles furador antigo de parede ou de coco. Ela vai fazendo assim e penetra na mucosa. Então, a senhora me chamou a atenção por uma coisa aqui. A pessoa pode ter a sífilis e não saber que tem? Infelizmente, essa é uma das dificuldades que a gente tem, porque a maioria das pessoas tem e não sente nada. O que acontece? Quando a pessoa pega a sífilis, geralmente nesse lugar que o bichinho entrou, forma uma feridinha, ela parece uma úlcera, né? Só que ela não dói. Então, às vezes, a pessoa nem percebe que tem. E aí ela, mesmo sem tratamento nenhum, ela melhora sozinha e não fica nem marca. E assim, a bactéria ela pode ficar no corpo décadas sem causar nada. Por isso a importância que a gente sempre fala de fazer os exames com regularidade. A gente só descobre na pessoa sintomática se fizer o exame específico. Né? Que é o VDRL ou, né, pedir para o médico o exame da sífilis. Né? O médico vai ver se vai pedir a sorologia ou se ele vai pedir algum outro tipo de exame. E pesquisando, doutora, eu me deparei com diferentes tipos de sífilis. Então eu queria que a senhora falasse, diferentes nesse sentido. Primária, secundária, latente, terciária.
Explica um pouquinho aí pra gente, já que a gente já vai pro consultório, já vai pensar em pedir que eu quero fazer um exame de sífilis para eu ficar bem, beijar bastante e não, né, deixar ninguém complicado por aí, né, doutora? Então, vou falar primeiro da latente, que é essa que a gente já está falando. Sim. Que a pessoa tá com a sífilis, mas não sente nada. Essa é a sífilis latente. E aí, existem algumas outras classificações. A gente classifica a sífilis em recente ou tardia. A recente é quando a gente tem certeza que a pessoa pegou a sífilis há menos de um ano. Por exemplo, a pessoa faz exame de 6 em 6 meses. Ela tem um exame negativo, daí 6 meses ela repete o exame vem positivo. A gente sabe que ela pegou naquele intervalo. Então essa sífilis a gente chama de sífilis recente. Quando a gente não sabe, a pessoa nunca fez o exame bem positivo, a gente considera para tratamento ela como tardia. E a tardia mesmo é quando a gente tem certeza que a pessoa está com a sífilis há mais de um ano. Por exemplo, assim, tem gente, infelizmente, que ainda se recusa a tratar. E aí recusa tratar e depois de 1 ano, 2 anos, fala, eu vim aqui tratar. E aí a gente sabe que ela está com aquela doença há mais tempo. E a primária, secundária e terciária é pela manifestação. A primária é aquela que eu falei, que um lugarzinho que o bichinho entra dá uma feridinha, que geralmente não dói, e essa feridinha é a sífilis primária. A sífilis secundária, depois do período de latência, a pessoa apresenta, é a que a gente mais faz diagnóstico, mancha vermelha no corpo. Geralmente, se tem mancha na palma da mão ou na planta do pé, a gente médico pensa muito em sífilis, porque são poucas as doenças que dão feridas na palma da mão, na planta do pé. Tem gente que tem só localizado, tem gente que tem no corpo todo, tem gente que dá uns vermelhos. Mas a sífilis ela tem uma característica que ela foi chamada durante muito tempo a grande imitadora, porque qualquer lesão de pele pode ser sífilis. Uau. E a terciária é quando passam décadas que a pessoa tem a sífilis e ela manifesta de maneiras mais graves. Então, por exemplo, tem uma doença que dá no coração, ela pode acometer coronária. Ela pode acometer um sistema nervoso central, dar uma meningite por sífilis, ou uma uveíte, uma doença no olho. E na verdade eu falei mais tempo, mas a uveíte e a meningite elas não precisam ter muito tempo de evolução. Né? Se a pessoa tiver uma doença uma deficiência imunológica, ela já pode acontecer mais rápido. Então a senhora já está explicando para a gente quais órgãos que ela pode atingir aí, né, doutor? É isso aí. Ela pode atingir praticamente todos os órgãos. Né, a pele toda, que é o nosso maior órgão, né? Então assim, do corpo todo, qualquer lugar, não só na parte genital, igual a maioria das pessoas pensa, né? Parte ocular, coração, intestino, qualquer órgão, na verdade, a gente pode encontrar bactéria. Mas uma pessoa pode vir a ficar cega por ter contraído sífilis? Pode. Sério? Isso é bem grave e bem importante Sim. cuidar disso, né, doutor? Sim, sem dúvida. E antigamente a gente via muito quadro de demência causada pela sífilis, porque como era uma doença, igual eu falei, a maioria das pessoas não sente nada, só descobria quando fazia exame, e os exames não eram tão comuns igual hoje. Então quando a pessoa ficava com demência já, e às vezes muitos estudos até fora do Brasil, infelizmente, né, no início do século passado não existia bioética, né, então o pessoal fazia os estudos dependendo da raça e dependendo do local, sem ética nenhuma, e eles acabavam inoculando a bactéria para ver como que era a história da doença, o que ia acontecer ao longo dos anos. E aí, uma das coisas que se descobriu era a demência. Ela vai acometer no cérebro, o sistema nervoso central, e ela pode chegar a desenvolver demência por causa da sífilis. E é bem delicado nesse sentido, porque como a senhora mencionou, nem sempre vão haver sintomas, mas qualquer sintoma que você se deparar conforme desses que a senhora explicou, e não quer dizer que é sífilis, igual a senhora falou, e pode ser, mas é interessante matar a charada indo ao médico para poder fazer o exame adequado, né, doutora? Sim, e a própria pessoa pedir ao médico. Porque todo mundo que é sexualmente ativo, independente de ser casado ou não, namorar ou não, ser solteiro convicto, ser qualquer forma,
de indivíduo que tem uma vida sexual ativa, essa pessoa deveria fazer os exames pelo menos uma vez por ano. E vamos pensar assim, se eu for para uma festa hoje, vou dar uns beijinhos, aí eu posso me preocupar, tem um período que a sífilis pode desenvolver, aí não, vamos no médico só ano que vem, que vai estar tudo bem. Então, se for só beijinho, talvez o risco, o risco é menor do que pela relação sexual. Mas o ideal é isso, é fazer exame. Aconteceu uma ferida na boca, você sabe que você teve uma exposição, né? Deu uns bons beijos ou teve um sexo oral, por exemplo. O ideal é fazer o exame. E como que é tratamento, doutor? Então, o tratamento é a parte que todo mundo corre, porque o tratamento ele é com bezetacil. E são muitas, porque, por exemplo, a sífilis tardia, ou quando a gente não sabe quanto tempo que a pessoa tem a sífilis, o tratamento é uma injeção em cada nádega e repete com... De uma vez? De uma vez. Misericórdia. E repete com 7 com 14 dias, então a pessoa toma 6 injeções. Em cada uma. 3 em uma e 3 na outra, né? Com intervalo de 7 dias, uma. Mas dependendo, e essa é mais uma vantagem da pessoa fazer exame com regularidade, se a gente sabe que ela é recente, o tratamento vai ser só com 2, uma de cada lado. E tem cura? Então, a bezetacil, ela cura a doença. Ela cura. Não existe relato em nenhum lugar do mundo de treponema, né, da bactéria, que seja resistente à bezetacil. E só uma observação que eu quero fazer, porque muita gente chega e fala assim, mas eu sou alérgica à penicilina, como que eu vou tratar? Existe um tratamento alternativo com um antibiótico comprimido. Infelizmente, né, quando a gente trata com antibiótico comprimido, o tratamento é maior, então geralmente ele é 14 dias e esse antibiótico ele dá muito efeito colateral, ele costuma dar diarreia, mal-estar, não é também um tratamento gostosinho. E existem alguns outros esquemas de segunda linha, sabe? Mas basicamente são esses dois que a gente usa. Agora, aquela pessoa ficou curiosa pensando assim, durante o tratamento da sífilis, o que eu não posso fazer? Por exemplo, quer beijar ou quer fazer sexo interrompido durante o tratamento? O ideal é que seja interrompido. Ou se for acontecer, principalmente relação sexual com preservativo, até 15 dias depois da última injeção. Uma curiosidade, doutora, uma amiga minha, ela estava me falando que ela, durante a gravidez, nós vamos tocar nesse assunto da sífilis e gravidez, né, ela desenvolveu a sífilis. Ela disse que ela não conseguiu entender muito bem o que tinha acontecido. E aí ela fez exame, o marido também fez. E aí foi diagnosticado, pelo que eu entendi, que ela me explicou, que o marido já tinha e bem entrou nessa questão, e que ele não sentia, ele não tinha nenhum sintoma. Mas ele passou para ela a sífilis sem, não foi ele não é uma pessoa assim promíscua, nem julgamento, se caso seja ou caso não seja. Mas os dois ficaram muito preocupados com isso. Ela falou, olha, como faz muito exame, uma bateria de exames, a gestante, né? Aí ela falou, fui perceber nesse período, agora ela me contou, não sabia se já tinha, se não tinha, se foi nesse período que eu comecei a perceber, né, pelo exame estava tendo sífilis. Vamos falar de gravidez então, doutor. Isso pode acontecer mesmo? Independente do marido ou da esposa ter um vírus? Porque é isso que eu estou falando. Não é vírus, é bactéria. A bactéria, perdão. Sem problema. A pessoa tem e é assintomática. Muitas das vezes. Então, se ela não faz o exame específico para a sífilis, ela não sabe. Muita gente faz, essa época do início do ano, a gente, né, nós médicos somos muito procurados por tais dos check-ups anuais. E aí o pessoal fala, eu quero um hemograma completo. O hemograma completo, ele não contempla as doenças sexualmente transmissíveis, né, essas infecções. Então, o médico ele tem que pedir exame anti-HIV, anti-hepatite C, anti-sífilis, anti-HIV, anti-hepatite B. Porque aí ele é pedido específico, senão não sabe, não dá alteração no exame. E aí a pessoa não sabe. E o médico, muitas vezes, ele esquece, porque
aqui no interior a gente vê muito, né? O médico, às vezes é o médico da família inteira, acompanha a família inteira uma vida, sabe que a pessoa não é promíscua, que o casal é um casal monogâmico, e ele esquece que muitas vezes antes daquele casamento acontecer, a pessoa já pode ter uma história. Então isso pode vir lá de trás. E é o que acontece com a gestante. Então as pessoas entram no relacionamento, param de usar preservativo, algumas nem nunca usam, e aí transmite as doenças que tiverem que transmitir e só descobrem na gestação. E aí o problema da gestação é a sífilis que passa para o neném. E a sífilis congênita é um problema muito, muito sério, não só no Brasil, como no mundo inteiro, infelizmente. Ainda acontece. Quando descobrem no começo da gravidez, a gente trata, a gente cuida, mas tem que acompanhar, muitas vezes o neném tem que fazer o acompanhamento, depois que ele nasce, pode dar uma série de problemas. Ô doutora, e tem muita gente preocupada, que pensa, hoje em dia há tanta evolução, tanta tecnologia, existiria uma vacina para sífilis contra, né? Infelizmente ainda não. Infelizmente ainda não tem vacina. A vacina é o cuidado e a prevenção. E uma curiosidade, como que a grávida é tratada? Ela também vai tomar bezetacil ou antibiótico? Um dos dois? Bezetacil. Não tem complicação nenhuma para o bebê, no caso? Não, a bezetacil não tem problema para o neném. E quanto tempo leva para curar? É esses 14 dias, uma semana já está curado praticamente? Sim, mas precisa fazer, aí depende do tipo, né? Igual eu falei, quando tem que tomar essas 3 injeções, então vão ser 21 dias, né? E quer dizer, 14 dias, que é 0, 7, 14 e mais 15 dias para frente, então 4 semanas. E é muito importante fazer o controle da cura, porque aí o médico pede o exame de novo, muita gente fica querendo saber se, nossa, eu tratei, eu tô curado. E o controle da cura ele é meio chato, porque a gente só pode repetir o exame 90 dias depois da última bezetacil. Porque se a gente repete antes, a gente não tem estudo que fala se repetiu antes e tá a mesma coisa, se tem chance ou não de cura. Então o critério é 90 dias. E, doutora, aí a pessoa, o organismo dela, como muitas outras doenças assim, já trabalhou naquilo ali e aí ela nunca mais vai contrair sífilis de novo? Infelizmente também não. A sífilis ela tem cura, a gente trata e cura, mas a pessoa pode contrair, nossa, dezenas de vezes. Eu já acompanhei pessoas que eu tratava 3 vezes por ano sífilis. Era uma pessoa que tinha dificuldade de usar preservativo e era uma pessoa, né? E com frequência essa pessoa se infectava. E deu muito problema porque a gente às vezes, eu ficava na dúvida se era uma nova infecção ou se ele ainda tinha curado, se não tinha curado, porque os exames se misturavam, né? Como o intervalo de tempo era muito curto. Mas aí eu fui conhecendo essa pessoa e a gente foi vendo por sinais indiretos e acabava que tratava com frequência. Não tinha jeito. E a senhora já falou do preservativo. Então, doutor, como que a gente se protege? Explica mais um pouquinho aí pra gente como se proteger da sífilis. Então, para proteger da sífilis é o mesmo esquema para proteger das infecções sexualmente transmissíveis de maneira geral. Então, o mais importante é o uso do preservativo. Super importante fazer exame com regularidade, porque a gente só vai conseguir vencer essa bactéria quando a gente conseguir parar a transmissão. Então, fazendo o exame precoce, a gente trata e a pessoa que está tratada e curada, ela não transmite mais. Então, a gente precisa parar com essa rede. O tratamento, né? E cuidar da saúde, prestar atenção no corpo, conhecer os seus parceiros, vai começar um relacionamento, conversa com a pessoa, combina de fazer os exames juntos, né? Eu acho que o sexo ele não é só o fazer, ele tem a conversa, ele tem essa intimidade, essa troca. Mesmo quando fala de exame, muita gente fala, mas como que eu vou falar de exame? Isso é broxante. Não, isso é uma troca, isso é uma cumplicidade, isso aumenta a intimidade do casal. Então é super importante isso ser feito. E
procurar um médico. Ficou na dúvida, procura um médico. O médico está lá para esclarecer. E para fechar, uma curiosidade, doutora, na terceira idade, ou 60 a mais, a pessoa também pode estar contraindo sífilis e também tem que procurar orientação, para assim, nossa, estou com sífilis, doença de adolescente, eu não vou procurar médico, não, se fecha naquilo. Hoje em dia, é muito comum as pessoas de 60 mais terem relação, terem uma vida normal, elas são muito mais saudáveis, lógico, e elas são muito mais saudáveis do que há 30 anos atrás, né? Há 20, 30 anos atrás, uma pessoa de 60 anos a gente imaginava aqueles velhinhos que nem anda. Hoje em dia, a pessoa com 60 mais tá indo em bar, tá indo em baile, tá indo em festa, tá namorando. E aí, se ela tá namorando e ela tá tendo relação, ela tá exposta. E às vezes é importante lembrar que uma pessoa que fica viúva, né, às vezes está viúva ali nos 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas ela teve relação até pouco tempo atrás. Então, se ela ainda não fez o exame, se ela nunca fez, ela tem que fazer, né? Então, é um alerta para as pessoas e para o pessoal da saúde também. Lembrar que essas pessoas, elas têm uma vida normal, elas têm vida sexual ativa, elas têm que fazer o exame igual todo mundo. Perfeito. A senhora quer deixar o arroba da senhora no Instagram, para quem quiser saber mais, conhecer um pouco mais, seguir a senhora que gostou aqui da conversa? Ai, vamos sim. O meu arroba é doutora Ana Gomper, de Gomes Pereira junto. E acho que rola deixar assim no finzinho, né? Então tá bom. E se vocês quiserem fazer mais perguntas, pode comentar aí pra gente nos comentários. Tá meio sem graça? Não quer fazer pergunta no comentário? Tudo bem, manda pra gente. Manda para comunicacão@universoconfidentes.com.br. Lá você pode mandar pra gente, a gente passa pra ela pode responder e a gente fica com a conversa entre nós, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, por ter dedicado esse tempo aqui com a gente e por pensar, começa a pensar que a gente quer viver e viver bem, né, doutor? Exatamente. Então vamos conversar com os médicos, tá com vergonha, conversa com seu pai, com sua mãe, para ficar do lado de fora durante a consulta. Você tem muitas dúvidas para saber e fica com vergonha de fazer diante deles, então conversa com o pai, conversa com o médico, na conversa tudo se resolve, né, doutor? É isso aí. Nós vamos ficando por aqui, até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.